Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da Osteo, um programa que a gente faz aqui para tirar todas as dúvidas do mundo da saúde. Hoje o nosso assunto vai além da ortopedia, mas é com profissionais que são essenciais para o bom desempenho, para o melhor resultado dos pacientes da ortopedia, são os fisioterapeutas. Vou te apresentar quem está comigo aqui hoje. Eu começo com o Bruno Perucchi, que é fisioterapeuta com foco em qualidade do sono, atendimento hospitalar e gestão em saúde. Também é professor universitário. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. O Clécio Vier, que é especialista no enfrentamento à dor crônica, desmitificando mitos e orientando pacientes sobre movimento com consciência. Bem-vindo, Clécio. Muito obrigado. E a Sami De Carlos, que é especialista em biomecânica aplicada, com atuação prática no acompanhamento ortopédico funcional. Tudo bem, Sami? Tudo bem, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Antes de continuar nos assistindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para que sempre que a gente tiver um vídeo novo, um conteúdo novo, você seja notificado. Mas antes de tudo mesmo, eu quero saber o seguinte de vocês. Por quê e quando vocês escolheram a fisioterapia? Bruno, começar contigo. Eu, um terceirão, um tio meu, que era meu padrinho de crisma, ele ia a Porto Alegre toda semana fazer RPG. E ele tinha uma dor lombar, aqui em Criciúma não tinha esse serviço. Não existia a faculdade de fisioterapia ainda, né, que foi o primeiro curso da área da saúde. Isso faz quantos anos, Bruno? Isso foi em 1996, 97, né? E aí eu, no terceirão, comecei a ver que eu queria, era a área da saúde, né? Até fiz vestibular para nutrição na UFSC, né? Eu achava que nutrição seria uma coisa... Super parecido, nutrição, fisioterapia... E aí fiz vestibular para o UDESC em fisioterapia, tinham 40 vagas e eu fiquei em 52º. E aí não teve muita chamada e abriu o vestibular para a Unesc, primeira turma em 1998. Já da primeira turma? Sou da primeira turma do curso de fisioterapia da Unesc. E aí passei, fiquei em terceiro lugar na época. Ainda era concorrido o vestibular, ainda tinha uma concorrência. E cursei a faculdade e a única matéria que eu fiquei foi fisioterapia respiratória. Entendeu? E aí eu estudei para recuperação, gostei mais, né, que eu achei uma área... Meu pai tinha uma história de doença cardiovascular, com infarto com 37 anos, cirurgia cardíaca. Quando eu tinha 15 anos, acompanhei ele no Dante Pazanese, em São Paulo. E aí na 7ª fase, eu fui fazer um check-up com 21 anos. E lá, no ecocardiograma, o cardiologista atendia o telefone ainda tô fazendo um exame difícil aqui. Assim, que deu, né? Cheguei em casa com o laudo, peguei alguns livros e a indicação era cirúrgica. Eu tinha um defeito. Você era super jovem. Tinha 21 anos. E não era uma doença adquirida, uma doença congênita. Existem alguns buraquinhos no coração que o feto nasce porque é a mãe que faz a troca. Uhum. E o meu tinha um defeito um pouco maior, que era um defeito septal átrio-ventricular, bem no meio do coração. E aí isso eu descobri na 7ª fase. Indicação cirúrgica. E aí eu li vários livros na época, né? E ainda na faculdade eu fiz um TCC que eu fui para São Paulo junto na época com o Dr. Christian Dal Ponte, fazia residência lá. E aí eu trouxe de lá para cá o uso de ventilação não invasiva no pós-operatório da cirurgia cardíaca, que estava aqui começando assim, né? Pelo SUS, para estubar o paciente de forma precoce e ele ter uma alta melhor, com menos complicações respiratórias. Caramba! E aí o meu TCC foi isso. E eu fiquei no hospital 1 ano fazendo estágio no São João Batista, eu coordeno o serviço de fisioterapia desde então, né, desde 2003. Aí em 2005 comecei a trabalhar com os distúrbios do sono, fui numa palestra com... Posso dizer que é um ídolo meu também, o Ricardo Beidá, que é um fisioterapeuta, foi o primeiro fisioterapeuta no Brasil a trabalhar com distúrbio do sono. E aí fiz mestrado, né, fiz titulação de especialista em fisioterapia respiratória, depois fiz a certificação em sono, fui o primeiro fisioterapeuta do estado a ser certificado pela Associação Brasileira, que hoje é a Academia Brasileira de Sono, e pela Sobrafir, que é a Associação de Fisioterapia Respiratória.
E é isso aí. Coordeno o serviço de fisioterapia do São João, da Unimed, agora tenho o serviço do HCON, do Hospital Conventos, né, em Araranguá. Dou aula na universidade nas cadeiras de cardiologia, fisioterapia cardiovascular e terapia intensiva. Tenho um consultório na Milcore, né, que eu trabalho com distúrbios do sono, muito relacionado à apneia, com as doenças cardiovasculares. E tenho o serviço que é a Treinare, que é um serviço de reabilitação e condicionamento físico. Claramente, ele, que é especialista em sono, não dorme, né? Porque com todo esse... com todas essas atividades, hoje eu tenho que confiar nas pessoas, né? Delegar funções. Né? Eu sempre dava o exemplo dos Freitas com 42 empresas, né? O Dilor Freitas, onde meu pai trabalhou. Então, como é que ele dormia também, né? Ele tinha que delegar a função e acreditar nas pessoas até não acreditar mais. Verdade. Esse que é o que eu prego. Boa. Sami, por que tu escolheu a fisioterapia? Me fala um pouquinho de ti. Eu tenho a primeira lembrança, com 16 anos, tive uma dor lombar, uma hiperlordose, por um encurtamento muscular, nada muito sério, e fui fazer fisioterapia na Osteo. E eu lembro na Osteo. E eu lembro dessa fisioterapeuta até hoje, assim, a Daniela, o nome dela. Nunca mais ouvi falar dela. Mas ela era muito legal, ela era muito querida e ela atendia algumas pessoas ao mesmo tempo, umas 3, 4, não muita gente. Mas ela era tão atenciosa, ela era tão legal. E eu lembro muito, muito dela, assim. Ela atendia um menininho que tinha síndrome de Down. E eu lembro que o jeito com que ela atendia e aquele menino, a resposta daquele menino era muito bonitinha, assim, o jeito que ele olhava pra ela era muito legal. Meu tratamento não deu nem 10 sessões, foi a coisa mais simples do mundo. Mas eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu gostei. E aí, eu sempre soube que seria da área da saúde, eu não sabia exatamente o quê. E aí, na época do vestibular, o pai médico de uma amiga minha me chamou, vem aqui me acompanhar, consultório, hospital. Lembro de não ter gostado, achei um pouco impessoal, não sei, a dinâmica do hospital não foi um negócio que me pegou. Encantou. Eu falei, não, eu vou fazer a fisioterapia. E assim foi, nada de muito excelente, mas foi muito legal, foi uma identificação pessoal mesmo. Assim. E você já tem quantos anos? Eu tenho 37. E aí, fiz o vestibular, só que eu fiz para Canoinhas na época, não foi para cá. Eu fiz uma transferência de lá para cá, eu fui morar lá na época. Comecei lá e já nos primeiros semestres me apaixonei e assim foi. Tentei, não é que eu tentei, mas eu gostava muito da pesquisa e da área científica da cardiopulmonar. Fiz o meu TCC, tudo, mas a ortopedia me encantou mais, assim. Clécio, o que te levou para a fisioterapia? Tu também sempre soube que tu seria da área da saúde? Teve um encantamento com a fisioterapia ou não? Então, na verdade, eu sempre fui do esporte, né? Quando eu era pequeno, sempre treinei futebol, basquete, sempre era dessa área. E sempre estava me machucando, né? Normal. Eu chegava, a mãe já sabia, só perguntava onde que foi a articulação que torceu. O que tu machucou? E aí, eu acho que um pouco traz também do meu avô. Eu venho do interior de Porto União, próximo a Canoinhas também. E ele era, digamos, o massagista da comunidade, sabe? E ele que arrumava. Aquele tipo de massagista que vai lá que ele bota num lugar. Exatamente. Prático. Exatamente prático. Esse, o prático. E aí eu sempre gostei também dessa área, né? Até na família, imagina, meus pais são 3 irmãos e eu fui o único da família, dos filhos, dos netos que foi para a área da fisioterapia. E aí eu estava em Educação Física e Fisioterapia, meu pai pediu, né, para estudar um pouquinho mais sobre o que era fisioterapia, acabei gostando e fui. Aí isso foi em 2012, me formei. Aí saí de Porto União e fui para Floripa. Fui fazer o mestrado lá em fisioterapia, mas na área de neuro. Eu sempre gostei mais da parte de neuro assim também, junto com o esporte. Mas aí fui mais para a área de neuro, fiz o mestrado, fiz o doutorado em neurociências daí na UFSC, lá em Floripa também. E depois me mudei para cá, né? E sempre gostei de trabalhar, até o Bruno a gente se conheceu no hospital, né? No São José. Depois ele, né, eu trabalhei com ele na época da pandemia, trabalhei também na época do São João, depois na Treinare também, né? Então, e sempre fui mais essa parte gostava da área de dor também, porque depois que na neurociência que eu entendi que a dor da verdade da pessoa, ela começa no cérebro, sempre estudei cérebro, né? Então depois eu vi também que a dor também era algo ali que começava no cérebro. Fui para essa área da dor no doutorado. E aí também trabalhando bastante nessa área junto agora com o esporte, né? Eu tenho uma empresa de pós-operatório, né? E também agora esse ano abri uma startup na área de neurociência para também trabalhar o cérebro das pessoas. Maravilha. Já que sempre que a gente fala de fisioterapia e de fisioterapeutas, eu acho que a maioria das pessoas relaciona a profissão, o profissional,
para a parte ortopédica, de cara, né? Mas conversando contigo, Bruno, quando traz também os assuntos ligados ao sono, né, a outras áreas da saúde, isso parece um pouco mais novo para as pessoas, né? Um pouco menos óbvio. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, especialmente sobre a parte do sono. Sim, a fisioterapia ela sempre foi vinculada à parte ortopédica, de fratura, de trauma ou neurológica do paciente com paralisia cerebral, né? E isso mudou bastante. Hoje existem várias especialidades, né? Dentro do conselho existe especializações, o título de especialista certificado pelo conselho com associações, a Sobrafir, né? Abrafito, Desportiva, tem várias. Hoje tem especialista em fisioterapia gineco, né? Tem desportiva, tem de biomecânica, tem do esporte, da dor, do sono, respiratória, cardiovascular, eles têm várias especialidades, né? E como na medicina. Então, o fisioterapeuta ele deixou de ser generalista para enxergar o paciente como um todo dentro de uma área dele. Isso mudou bastante. Sami, no caso da biomecânica, falando do teu campo de atuação, me conta um pouquinho sobre o que a fisioterapia pode fazer por uma pessoa que chega lá no teu estúdio. A biomecânica ela serve justamente para... A biomecânica ela é o estudo do movimento. A gente estuda o movimento, hoje a ciência do movimento sabe que existem padrões de normalidade do movimento. E quando a gente atua na fisioterapia, a gente busca reintegrar esse movimento da pessoa a um padrão normal, né? Então, existe pessoas que, sei lá, por algum encurtamento ou fraqueza, não conseguem desenvolver um movimento adequado. E a fisioterapia dentro dessa área da biomecânica devolve esse movimento para ela. Ou ajuda a compensar sem grandes lesões, sem grandes problemas, assim. Vou pegar um exemplo, então, prático. Uma pisada torta? Exatamente. Uma pisada pronada, que é um pé para dentro. Quando a pessoa pisa assim, para dentro, tem aquele pezinho para dentro, ela pode desenvolver uma dor no joelho, uma dor anterior no joelho, ou uma dor nos quadris. Porque às vezes até uma dor no quadril, né? Porque o corpo compensa. A fisioterapia dentro da biomecânica tenta ajustar isso e principalmente achar a origem do problema. Porque uma dor no joelho, ela pode não ser só um problema do joelho, pode ser por causa de uma pisada pronada ou de uma compensação no quadril. E aí é isso que a biomecânica faz. Isso é bem importante porque o corpo trabalha por vetores de força, né? Então o tendão é tracionado por uma contração muscular, ele vai puxar um osso e tem uma biomecânica de uma articulação, né? Se esse osso fratura, por exemplo, essa biomecânica muda totalmente. Por isso tem que ter um período de consolidação óssea, depois remodelamento ósseo, depois a reabilitação. Então, a biomecânica, ela está diariamente nos nossos movimentos. Deixa eu aproveitar, então, e perguntar para vocês, e já vai preparando o teu caso também, Clécio, que é o seguinte, dentro das suas especialidades, no dia a dia, me conta um caso que chegou para ti e que tu lembra, assim, até hoje, da evolução do paciente, do que foi possível fazer por essa pessoa. Falar na parte respiratória, né? O diafragma é um músculo mais importante da respiração. Biomecanicamente, ele contrai para baixo, ele é como se fosse um guarda-chuva, né? Tá. Um paraquedas. Ele contrai, tá? E o ar entra por pressão negativa. A gente respira por pressão negativa, né? E hoje a gente sabe, por exemplo, que a limpeza do cérebro é feita enquanto a gente dorme. Foi descoberto um sistema linfático em 2012, em 2018 relacionaram então que ele acontece no terceiro estágio do sono não REM. Ou seja, no sono profundo. No sono profundo, tá. No sono de ondas lentas profundo, né? E então a gente precisa de um batimento cardíaco forte, de pressões pulmonares adequadas e de formação de líquor, do líquido que tem entre as meninges na medula, funcionando para isso acontecer, né? E a gente precisa dormir. Então, biomecanicamente, o diafragma não é só puxar ar para entrar e sair ar, né? Ele tem a sua função como uma parte desse sistema linfático, que é uma coisa muito nova. E sabe, Maga, que dentro da ortopedia, da fisioterapia ortopédica biomecânica, um dos primeiros questionamentos que a gente faz quando a gente recebe uma pessoa que tem dor, que tem uma lesão que às vezes não melhora, uma das primeiras perguntas que se faz: está dormindo bem? Há quanto tempo tem essa dor? Que é um cérebro já acostumado a sentir dor. Às vezes essa lesão é tão pequena, mas o cérebro se acostumou a sentir aquela dor. Ou a pessoa não dorme bem. Então, às vezes, uma pessoa ela não se recupera biomecanicamente porque não tem esses dois segmentos, essas duas variáveis. Assim. Então, são 3 áreas que estão sempre juntas.
Tu dorme bem? Depende. Tu dorme bem, Clécio? Ultimamente, sim. Por que ultimamente? O que tu mudou na tua vida que ultimamente tu tá dormindo melhor? Então, é que antes eu, principalmente na época do doutorado, a gente não tinha hora pra nada, né? Ah, te entendo. Então, Sei. né, eu terminei em 2019. Mas até pela questão, tipo, de sempre de estar trabalhando das empresas, né, acaba que o estresse e a ansiedade acabam aumentando. Façam o que ele diz, mas não façam o que ele faz, tá? E aí eu comecei a fazer coisas que hoje eu trago para os pacientes, porque é algo que eu fiz e deu certo, né? Então, tanto da questão de higiene do sono, né, que é algo bem importante, né? O Bruno provavelmente trabalha bastante com isso também. Tentar não fazer atividade física à noite, porque eu notei que no meu caso a atividade física atrapalha. Tem pessoas que não atrapalham, mas no meu caso atrapalha. Para mim, de manhã é melhor. Então, eu prefiro fazer de manhã e não atrapalhar meu sono. Uhum. E foram pequenas coisas assim que eu fui mudando, e atividade física regular, tudo mais, né? Tudo isso faz com que a gente consiga regular o nosso sono também. Clécio, me fala um pouquinho sobre o que tu disse na abertura desse episódio, sobre o início da dor. Você disse a dor inicia no cérebro. Fala um pouquinho, me fala sobre isso para as pessoas entenderem melhor esse mecanismo. Então, uma coisa que as pessoas normalmente acham é que a dor ela tem que estar ligada a uma lesão, né? E normalmente não é, né? Assim, claro, a pessoa torceu o tornozelo, vai doer, vai recuperar, isso é uma dor aguda, né? Mas muitas vezes nesse período que a pessoa tem essa lesão real, assim, digamos, que torceu o tornozelo, que tem processo inflamatório e tudo mais, ela acaba dormindo mal, ela às vezes está num quadro de ansiedade e estresse, e isso faz com que a dor perpetue. É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Todos esses fatores, né, parte social também no trabalho, relacionamento com os amigos, com o cônjuge, tudo isso pode influenciar, causar um processo inflamatório maior no nosso cérebro e fazer com que a nossa dor perpetue, né? E isso, com o passar do tempo, também pode ocorrer algumas alterações do sistema nervoso, né? Nossos neurônios começam a se arborizar mais para receber todo esse estímulo de dor que está chegando. E isso depois, digamos, a lesão da pessoa já não tem mais, né? Por exemplo, torcer o tornozelo, normalmente em uma semana eu tô correndo de novo, né? Mas a pessoa... Correndo de novo e depois ir lá para a Sam e corrigir exatamente. Repouso. Mas tem pessoas que a parte fisiológica tá tudo ok, ali, digamos, da parte inflamatória do tornozelo, mas ele continua sentindo dor, porque o cérebro ainda acha que tem uma lesão no local. Aí entra a fisioterapia para começar a fazer os exercícios, né, pilates, começar a cuidar do sono, começar a fazer outros tipos de exercícios, eletroestimulação, terapia manual, e aí a gente vai dessensibilizando esse local para a gente informar para o cérebro que está tudo ok. E aí a pessoa não sente mais dor. Bruno, você dorme bem? Eu durmo bem. Dorme bem? Quantas horas? Umas 7, 8 horas por noite. Li recentemente sobre isso, de que não tem a ver com o número de horas, mas sim com o sono profundo e tal. É verdade isso, Bruno? Como é que é isso? Na verdade, a gente precisa de horas de qualidade para a idade. Então, o tempo total de sono é maior na infância e menor no idoso, né? Então, por exemplo, um recém-nascido dorme 12, 14, 16 horas e um idoso normalmente deveria dormir 5, 6 horas. Uma pessoa de 90 anos, 4, 5, 6 horas. Um adulto, nós aqui, 7, 9 horas. Né? Um adolescente, 10, 12 horas. Ele é relativo, ele vai mudando conforme... O estirão do crescimento é necessário para produzir o GH, a gente dormir. Sim. É no terceiro estágio de sono REM que a gente produz o GH, o hormônio do crescimento. Então, a gente necessita de horas de sono. Nós estamos em 2025 e nada substitui horas de sono com qualidade. Sami, quais são os principais mitos da área da fisioterapia? Que tu ouve no teu estúdio, ou entre amigos, enfim, que tu olha e pensa assim, eu acho que o mais popular é que quem tem dor nas costas, dor lombar, não pode agachar. Eu acho que esse é o mais popular de todos. Ai, queria que isso fosse ou verdade, dor no joelho. Daí eu... Entendeu? Aí daquela matadinha. Não posso. Gente, não, eu acho que esse é o mais popular. Dor no joelho, dor nas costas, dor lombar, de que não pode agachar. E é exatamente ao contrário. A gente trata essas lesões ou essas dores, caso elas sejam biomecânicas mesmo, né, estruturais, com agachamento. Quem usa isso como uma desculpa para ir cair na mão não vai dar. Do fisioterapeuta. Não. Outro também importante do século XXI é o uso do celular, que a gente chama de text neck. Tá. Tem pessoas, né, tipo, né, que difundem que, digamos, como você dobra a tua coluna, vai aumentando o peso e causando mais dor.
Tá. Mas já tem alguns estudos, né, vários estudos mostrando que não tem esse tipo de relação. Não? Não. E o que provoca, então, essas Por quê? dores? Estresse, ansiedade, falta de sono, sabe? Mas se isso fosse verdade, todos nós temos dor cervical, né? É, Porque há quantos anos a gente já exatamente. tá usando o celular aqui? É verdade. É verdade. Exatamente. É. Pronto, matou a charada. Pronto, então pode continuar usando o celular, inclusive para curtir esse vídeo, compartilhar, mandar pros amigos. Com né? certeza, tem até um estudo que... Tem uma imagem bem na internet, se colocar no Google lá vai aparecer, que é aumentando e aumentando o peso. Isso, Ela tá acho que angulação. 27, só que nossa cervical, se for ver, tipo, ela aguenta 200, 300 quilos a força. Então Parece não tem que alívio problema. que eu fiquei ouvindo isso. Normalmente, a postura em si, hoje também tem vários estudos mostrando que a melhor postura é a próxima. Então não tem problema se você sentar um pouquinho assim tortinho, adaptado. O problema é ficar muito tempo na mesma posição. Por exemplo, trabalhar o dia inteiro sentado. Ou seja, não adianta sentar corretamente, ficar ali 3 horas. Daqui a pouco você vai cansar e vai parar. Né? E vai sentir dor. E vai sentir dor. E muitas vezes você tentar, digamos, corrigir essa postura, né, em aspas, bem grande, vai fazer com que você contraia mais a musculatura, vai cansar a musculatura e vai causar dor. E aí vai acabar na mão de um fisioterapeuta. Aí acaba na nossa mão. Fazendo os agachamentos, fazendo um monte de coisa, né, Sami? Que era proibido. Ô, Bruno, já que a gente falou da área respiratória, de sono e tudo mais, quais áreas da fisioterapia são mais negligenciadas na tua percepção? Tem isso? Que às vezes as pessoas não dão tanta bola, ou vão deixando? Na realidade, depende do que o paciente tem de informação. Eu acho que falta informação para as pessoas, né? O que procurar? O que existe hoje, né? Então, infelizmente, a informação ela é falha para as pessoas. E o que eu preciso fazer? Né? Eu tive um diagnóstico. Eu vou acreditar naquele diagnóstico 100%? Né? Então, como a gente falou, antigamente a fisioterapia era voltada para a parte ortopédica. Hoje tem vários recursos, né? Até o próprio, vamos falar de uma cirurgia. Às vezes o ortopedista, não, primeiro tu vai fazer uma reabilitação e talvez tu não vai precisar operar. Não, tem que operar. Às vezes o paciente quer resolver de uma maneira que não vai ser resolvida dessa maneira que ele quer. E não ele tem que ter mudanças, ele tem que acreditar no processo, ele tem que fazer acontecer, tomar medicação, procurar um fisioterapeuta que trabalha, que seja especialista na área, né? Então, mas o paciente ele tem muita pressa, né? Ele todo quer resolver mundo tem, né? as coisas muito rápido. E o trabalho de fisioterapia não é depende, do dia para noite? Depende da área, né? Vamos falar mais vocês, a parte de coluna, né? Às vezes uma terapia manual resolve, entendeu? E o Pilates é a manutenção, entendeu? Ele tem que fazer, não é só o Pilates, não é só a corrida, não é só a musculação, é um conjunto. Então, quem trabalha enxergando o paciente como um todo dentro daquele problema dele, o problema dele é joelho. Mas se tem glúteo fraco, né, glúteo médio, por exemplo, que é bem usado na marcha, que a gente usa, mas não fortalece, né, vai repercutir no joelho do paciente. Aí ele vai tratar o joelho, mas o problema não é joelho. Biomecanicamente, o problema é outro local. Então ele tem que... Ele está compensando Ele está joelho. compensando, perfeito. Mas se chegar numa cirurgia, quanto tempo depois de uma cirurgia um paciente pode iniciar a fisioterapia? Porque antigamente o paciente ficava lá em repouso dias, né? Agora não, ele às vezes começa a fisioterapia no dia seguinte, enfim. Como é que funciona isso? Como é que é avaliado isso para tomada de decisão? Tudo depende da estrutura que foi operada. Mas sim, a fisioterapia, o legal da fisio é isso, que eu brinco que tem lugar para todo mundo, que é o paciente ele consegue ser assistido no hospital pós-cirurgicamente, falando em ortopedia, né? Ele é assistido no hospital ainda, se ele tiver essa indicação de sair andando só com uma descarga de peso, tem o que a fisioterapia faça por ele, uma analgesia, né, uma manipulação para não ter tanto edema, assim, às vezes aquelas cirurgias de tornozelo, de joelho que incha muito, a fisioterapia consegue diminuir esse edema de uma forma mais aguda, para que não tenha tanto desconforto, a pessoa consiga andar, consiga se movimentar, pelo menos tomar um banho sozinho. Então a fisioterapia age em todos os estágios, né? A fase mais secundária, aquela fase de 10, 15 dias pós-cirúrgico, a fisioterapia já vai começar a reabilitar aquela estrutura. Claro que tudo vai depender do que foi feito, qual a técnica, qual a estrutura, mas a fisioterapia consegue estar presente em todos os estágios, e principalmente anos depois, onde aquela manutenção ela vai precisar ser feita em algumas vezes. Então, a biomecânica ela age não só na parte primária, mas já numa fase terciária, onde o paciente já se recuperou 6, 8 meses, e a gente só cria condições para que ele se mantenha bem.
Clécio, exercício piora a dor? Pelo contrário, é o melhor remédio para dor. Se a gente juntar, tem estudos mostrando na meta-análise que eles pegam todos os estudos que existem no mundo sobre exercício e dor e fazem uma avaliação desses resultados. E se for colocar, o primeiro sim para dor é exercício físico. Dor de coluna, pilates. Então, o exercício... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem Você vai no conversa. fisioterapeuta, você vai fazer exercício, não adianta. Quem não estiver fazendo, você corre. Quem não porque quiser precisa. fazer exercício, não vai no fisioterapeuta. Quem cair na hora, o fisioterapeuta vai ter que fazer Vai atividade física. agachar. Vai agachar e não vai poder reclamar, entendeu? E vai agachar direito. Exatamente. É muito pior. Ô, Clécio, dando continuidade, me fala um pouquinho sobre dor crônica. Uhum. Dor crônica, e aí a gente vai atrelar vários assuntos. A dor crônica, os pacientes que, abre aspas, acostumam com a dor, e aí a gente vai chegar no ponto, né, no cérebro, onde nasce a Sim. dor. E por que isso é perigoso? Acostumar com a dor. Então, o acostumar com a dor, muitas vezes, a pessoa vai negligenciando, né, algo que poderia ser tratado. Né? E muitas vezes o que acontece? A dor ela pode piorar o sono, ela pode deixar a pessoa mais estressada, ela pode deixar a pessoa mais depressiva. E pode ser o começo de algo mais intenso e pode ser mais grave, né? Falando mentalmente. Né? Então, assim, a dor ela sempre tem que ser tratada, não tem que se acostumar com dor. A dor não é normal. Né? Ou você vai estar com uma lesão, caso seja uma aguda, ou se for a dor crônica, como a gente conversou, às vezes você não vai ter a lesão, mas você vai ter o teu sistema nervoso todo, né, desregulado, que vai acontecer o que a gente chama de neuroplasticidade mal adaptativa, ou seja, aquela arborização, ela não é para estar lá. Né? Então, o que vai fazer com que venham umas célulazinhas e destruam, digamos, aparem essa arborização? O exercício físico. Né? O sono bem regulado, menos estresse, menos ansiedade. Né? Então, a dor, principalmente a crônica, a gente não pode olhar só onde está doendo. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Né? Se o fisioterapeuta não está olhando o paciente como um todo, alguma coisa vai deixar passado. Aí muitas vezes, tipo, não consegui resolver o caso do paciente, mas será que olhou todos os componentes que o paciente trouxe? Né? Então, a dor crônica ela vai muito além do estrutural. Né? Você tem que olhar o paciente, né, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Me conta sobre algum caso de algum paciente que chegou para ti e que tu tem identificado essa série de fatores aí, ansiedade, né, além da dor crônica, enfim, todos esses elementos. Sim. Então, teve uma paciente que ela tinha dor crônica na lombar, né? Aí a gente fez a avaliação e ela dormia mal, né? Ela falou que dormia 3-4 horas por dia por causa da dor. Ela era estressada, era ansiosa, né, no trabalho, era muita pressão e ela, né, toda essa vida agitada que ela tinha. É uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. E infelizmente tem muitas pessoas assim hoje em dia, né? E muitas vezes não sabe de onde vem a dor e muitas vezes de outros fatores que não o local, né? E essa paciente está no final do tratamento já. Ela falava que passava o dia inteiro bem, super bem, mas ela sempre acordava com dor. Acordava com dor. Que geralmente tu acorda bem, né? Eu falei, mas você fica muito agitada à noite. Ela falou, não, né? Meu cônjuge não fala que não acontece nada, né? Não chuto ele, não derrubo ele da cama. Eu cheguei mas me explica como que você dorme. Que posição que você dorme? Daí ela falou, aquela que diz que é o certo, né? De ladinho, travesseirinho aqui, travesseirinho meio das pernas, aqui lá, um monte de travesseiro. Eu falei, mas você gosta de dormir assim? Ela falou, não, é que falam que é assim que tem que dormir, né? Eu falei, e antes de você começar a sentir dor, como que você dormia? De barriga pra baixo. Eu falei, então hoje você vai chegar em casa e vai dormir de barriga pra baixo. Como assim? Não vai forçar, não vai, não sei, né? Que tem aquele mito também da posição de dormir. Aí eu falei, não, se você sentir dor, você volta aqui te atendo de graça. Aí ela pegou outro dia de manhã, acordei super bem. Era a posição de dormir. Era a posição de dormir. Por causa de um que a gente chama de nocebo, que é uma informação que ela recebeu, que é algo já ultrapassado, errôneo. Ela continuava sentindo dor, sendo que, cara, a gente fez todo o tratamento, né? Mas tipo, no finalzinho ela continuava com essa dor por causa que ela tinha esse mito que tinha que dormir de lado, travesseirinho no meio das pernas, aqui tudo certinho. A pessoa fica hipervigilante, né? Exatamente. Entendi. Ela fica com uma vigilância muito grande em cima de algo que às vezes é desse tamanho, assim. Então e pode a dormir de barriga pra percepção baixo? dela... Pode. Pode. Ai... Clécio tá só me dando boa notícia. Hoje posso usar o celular. Mas ainda vai ter que agachar, Magda. Mas ainda vai ter que agachar. Tudo bem. Eu
eu amo. A minha posição de dormir, assim, que, meu Deus, o mundo pode acabar. É bom demais. Durmo de lado, também gosto e tal. Mas, ai, uma viradinha de barriga pra baixo. É bom demais. Acha a posição mais confortável e durma confortavelmente. É o que precisa. Ô, Maga, em relação ao sono, existem 3 situações que a gente tem que considerar. Né? A privação do sono, que é dormir o tempo menor que o necessário para a idade. A fragmentação do sono, que é a pessoa que desperta várias vezes à noite. E o trabalho em turno, que é aquele trabalho um dia sim, um dia não. Sim. Tá? Empresas 24 horas, né? Existem empresas 24 horas que a gente precisa, aeroporto, a gente precisa, farmácias, hospital, né? Mas, por exemplo, vamos falar de academia 24 horas. Vai fazer academia às 2 da manhã? Né? Então, o que o Clécio falou em relação, vou falar um pouquinho do ciclo circadiano, né? Então, a privação do sono, que é dormir menos que o necessário para a idade, que é um horror, acaba ativando o sistema nervoso simpático, liberando hormônios mais que o normal, como o cortisol, que deixa uma pessoa mais tensa, mais irritada. Isso faz ela aumentar a pressão arterial dela. Então, privar a pessoa de dormir está relacionado também à pressão alta, diabetes. Né? A fragmentação do sono são despertares à noite, que a pessoa às vezes não acorda, mas o cérebro dela desperta. Entendeu? Ela não acorda, mas ela não está efetivamente dormindo. Perfeito. Ela, tá ali ela tem um sono fragmentado. De vez de atingir as fases REM e não REM, sono superficial, profundo, vamos dizer assim, tá? Ela acaba ficando no sono superficial. Isso libera, por exemplo, cortisol também. Né? O corpo está preparado para acordar entre 6, 7, 8 horas da manhã. Ele acorda 40 vezes na madrugada, desperta 40 vezes na madrugada. E o trabalho em turno, né? Que é a pessoa que trabalha um dia sim, um dia não. Ou trabalha uma semana de madrugada, na outra de dia, na outra tarde. Vai trocando os turnos por semana. Tem empresas da região que fazem isso. Então, isso repercute demais no nosso corpo. Isso ativa uma liberação de agentes pró-inflamatórios. Né? Isso vem a dor. Então, quem dorme mal, não descansa. E não produz. E tem dor. Quem tem dor, dorme mal. Então, é uma causa-consequência por essa ativação do sistema nervoso simpático. Falando de privação do sono, vou dividir com vocês um episódio recente de uma noite em que eu dormi, que eu deitei cedo, mas por um fator alheio, eu acabei não dormindo, eu fiquei acordada e aí era 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu dormi, já era umas 4:30 da manhã e dormi até umas 6 horas. Aí acordei, tomei banho, tomei café e tal. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia raciocinar logicamente, porque eu não tinha a menor condição. Fui até meio-dia, falei, gente, hoje... E foi, assim, inédito isso, mas foi uma coisa que não tinha o que fazer diferente. Eu desliguei o celular e dormi à tarde. Aí acordei, fiz tudo que tinha que fazer e naquela noite dormi bem de novo. Mas a privação do sono, ela é uma coisa absolutamente danosa, assustadora, né? Sim. Porque tu não tem condições de raciocinar com lógica, de tomar uma decisão, de se colocar em segurança, por exemplo, dirigir, né? De fazer uma série de coisas, né, Bruno? Privação do sono em 2 horas é igual a tomar 3 latas de cerveja. Em 8 horas, igual a 11 latas de cerveja. É muita coisa. Tem então, uma expressão, cognitivo, né? Ele se tem perde. uma expressão, inclusive, que é bêbado de sono, bêbado né? de sono, perfeito. Por que você vai se sentir cansado no outro dia? Como o Bruno falou antes, durante o sono a gente faz a nossa limpeza do cérebro, né? E normalmente essa questão, digamos, de que todo dia a gente está trabalhando, né? Forçando a cabeça, sempre na correria. Isso a gente vai quebrando moléculas e vai, digamos, chegando numa substância que é a adenosina. E essa adenosina, ela é inibitória do sistema nervoso central. Então, ela te deixa mais cansado, né? E o que vai limpar isso? O sono. Só que daí, imagine, dia após dia você não dormindo bem e isso se acumulando. Né? Isso também tem envolvimento com... A adenosina dificulta a ligação da dopamina, que hoje todo mundo fala de dopamina, né? Que é da motivação. E atrapalha essa ligação. Aí diminui também a motivação. Então, isso vai diminuir o desempenho da pessoa. Né? Então, uma noite mal dormida, ele vai fazer tudo isso no cérebro, vai fazer... E daqui a pouco, imenso. O que te motiva, Clécio? O que me motiva? Eu gosto de ver o paciente melhorando. Digamos, ele chegando pra gente assim com um problema, ele tá com dor, tá dormindo mal, quer melhorar, como agora nessa parte de neurociência, quer melhorar o desempenho dele, e a gente começa a trabalhar coisas, né? Colocar o exercício no meio, colocar, como sempre o esporte também, então sempre coloca o esporte no meio.
e a pessoa vê ela melhorando, ficando mais motivada e voltando, digamos, à sua vida normal, para mim isso é impagável. Muito bem. Sami, a gente está falando de dor, problema e tudo mais, mas a fisioterapia também pode ser usada para evitar que as dores apareçam. Exatamente. Me fala disso. Dentro da biomecânica, a gente tem uma área, né, uma variável, que é a avaliação desse paciente antes da lesão. A gente consegue enxergar padrões de movimentos que não são tão bons assim. Que eu não vou ficar falando para essa pessoa, olha, isso não é tão bom. Mas a gente sabe, né, que esse padrão não está tão ajustado. E a gente aplica exercícios dentro dessas condições. Então, são preventivos mesmo. Pessoas que têm mais, por um exemplo, uma fraqueza do glúteo, como eu já tinha falado antes, ela predispõe a uma dor no joelho, ou uma dor anterior do joelho, ou uma dor lombar. Mas, às vezes, essa pessoa ainda não desenvolveu a lesão ou a dor. Mas eu sei que ali tem uma predisposição. Então, uma pessoa, por um exemplo, que tem uma fraqueza do glúteo, vai fazer um agachamento muito profundo ou com muita carga, ela tem uma predisposição maior de se machucar ou sentir uma dor, que às vezes a lesão nem sempre vem com dor, né? A dor nem sempre vem com lesão. Então, a gente aplica exercícios preventivos para essas condições. Ou, por um exemplo, mulheres têm um quadril um pouco mais largo, uma rotação interna maior. Predispõe a dor lombar, a dor no joelho também. Então, a gente tem exercícios que são mais efetivos para mulheres, por um exemplo, né? Que vão prevenir mais. Assim, é bem legal, ajusta bastante. Tipo o agachamento. Por exemplo, o agachamento. E às vezes acontece no final de semana lá, em família foi fazer uma brincadeira e numa corrida fez a lesão. E aí, graças a Deus, Criciúma hoje está bem servida de profissionais para socorrer essa pessoa. Mudou bastante. Bruno, aproveitando a tua experiência nessa área, o que mudou na fisioterapia desde o teu início lá há alguns anos, alguns poucos anos? O que mudou? Mudou bastante. Como tinha o dentista prático, né? Tinha o técnico de enfermagem, o massagista, o curandeiro, tinha, né? E aí começou a ter vinda de fisioterapeutas para cá, antes da universidade, né? Então era um fisioterapeuta e 10 atendentes de fisioterapia, que eram os práticos, né? Então isso mudou bastante, acredito, né? As especialidades, a necessidade de fisioterapeutas. Hoje existem vários serviços em Criciúma, antes era de contar nos dedos, acredito, né? Existem várias referências na cidade, então acho que mudou muita coisa, né? No nosso serviço hospitalar, a gente tem 30 fisioterapeutas, né, na Unimed, no São João. E agora, com o Hospital de Araranguá, mais profissionais. O Hospital São José tem, acho que, mais de 40 fisioterapeutas trabalhando ali. Então, a vaga de mercado de trabalho existe. Tá saturado? Não. Não, porque a população está cada vez mais obesa, né, mais hipertensa, tem mais trauma, mais acidentes, né? Por mais que se fale em prevenção, que é o que a gente estava falando agora, né? Tem gente que prefere remediar, né? Então, eu geralmente defendo que, tirando o trauma, tem 4 causas de doenças crônicas que a gente nunca vai mudar: sexo, idade, genética e raça. Homem e mulher, fisiologicamente, são diferentes, né? Eu brinco, a mulher nunca vai ter câncer de próstata. O que tem que ter entre homem e mulher é respeito. Negro, branco e amarelo, fisiologicamente, são diferentes, né? Tem características diferentes. O que tem que ter entre eles é respeito, né? E a idade não dá para a gente voltar no tempo. E que cada um tem no seu DNA, a gente herdou dos pais, dos avós. Não dá para mudar esses 4. Né? O que vai fazer sexo, idade, genética, raça aflorarem doenças são as mesmas coisas. Os hábitos. Hábitos que a gente pode modificar. Sono, alimentação, atividade física, controle emocional, fator ambiental e higiene pessoal. Então, higiene pessoal aqui não é o nosso problema. A gente tem água tratada, sabonete, shampoo, mas tem gente com sarna, com piolho, com vermes, com doenças, né? Brasil afora. Fator ambiental não é o nosso problema. Criciúma hoje é uma cidade limpa em relação ao carvão do passado, mas se tu morar em São Paulo, ar poluído, deslocamento, penumbra de sol, isso causa doença. A China hoje tem mais AVC pela poluição. Depois vem o tripé: sono, alimentação e atividade física, que cada pé tem a sua função, e que envolve ele é o emocional. Então, no emocional está relacionamento, família, dinheiro, ego, vizinho, tudo está no emocional. E esse emocional pode derrubar o tripé. Entendeu? E pode mesmo. Então,
Tem obesos que não infartam. E tem gente magra que infarta. Tem obesos que têm diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e vão lá e tem que amputar a perna. E tem obesos que não. Então, dar condições para a genética. A pessoa nunca fumou e teve câncer de pulmão. Se ela fumasse, ia ter antes, provavelmente. Mas às vezes ela mora num lugar poluído, a casa dela tem fogão a lenha. Então, ela está dando condições para a genética, com os hábitos dela, aflorarem essa doença. É que a gente coloca na mão dos profissionais de saúde, independente da área de atuação, a salvação da nossa vida. Mas, na verdade, existe um contexto social, econômico, ambiental, que interfere diretamente antes do profissional, né? Por isso que eu falo que falta informação para as pessoas. Né? O que é custo-benefício? Eu vou gastar... Tem gente que fuma 2 carteiras de cigarro por dia e diz que não tem dinheiro. Não é verdade? Né? Então, quanto é que custa uma carteira hoje? Eu atendi no SUS, na cirurgia cardíaca, e eu vi a mulher chorar porque não tinha dinheiro para comprar pão. Mas ela disse, ele fuma 2 carteiras por dia todo dia. Isso lá em 2003, 2004, entendeu? Então, o que é prioridade? Então, as pessoas não têm noção ainda. E a gente está num Brasil gigante, com diversidade de educação financeira, educação de saúde, educação no geral, né? Olhando para toda a tua trajetória, olhando de agora para trás, qual é a grande lição, qual é o grande aprendizado que a fisioterapia traz para a tua vida todos os dias, de forma recorrente? É uma frase que eu sempre falo para os alunos: se eu não sei, eu não faço, se eu tenho dúvida, eu pergunto, e se eu sei, eu comunico. Muito bem. Entendeu? Por quê? Porque se eu não sei e ela sabe, eu tenho que passar para ela. Eu não vou ser bom em tudo. Né? Se eu sei, eu tenho que falar para ela, eu fiz isso. Deu certo? E se eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar, eu tenho que aprender. Eu aprendo todo dia. Todo dia a gente aprende, a gente está aqui aprendendo. Né? Quem diz que já sabe tudo, não sabe nada. Né? E quanto mais tu estuda, mais tu vê que tem muita coisa para a gente aprender. Existe um universo de tudo. Né? Tu foi fazer uma reforma na casa, tem um nome lá que tu nunca viu, tu vai aprender também. Então, fora, eu costumo brincar, o cara que não entende nada, às vezes olha para uma coisa e tem uma solução, né? Porque a pessoa tá, que a gente falou, tá bitolada numa visão da postura e ela pode, por que não? Mudar e dormir em decúbito ventral. Né? O decúbito ventral é a respiração, que às vezes vai ser prejudicada. Traduzindo, né? Em termos de dor, beleza. Mas em termos de respiração, a gente tem que ver o conjunto da obra. Não pode dizer que aquilo ali é a solução para tudo. Né? Sami, o que a fisioterapia te deixa de aprendizado todos os dias? É sempre me dedicar o quanto eu puder. Para o outro, não para mim necessariamente. Quanto mais dedicação a gente tem para o outro, melhor a gente é. Assim, como a gente evolui como pessoa se dedicando para o outro. A fisioterapia me ensina isso todos os dias. Clécio, o que a fisioterapia te ensina? E já te ensinou em todos esses anos? Me ensinou muita coisa. Nossa. Toda a minha vida, né, minha carreira foi sendo fisioterapeuta. Né? Então, você vê o paciente, como eu comentei anteriormente, ele chegando... Como eu atendia muita dor crônica, atendia muito idoso, né? Senhoras idosas também. E a troca de conversa que você tem com esses pacientes não tem preço. Não tem preço, porque eles te ensinam coisas que eles já passaram, né? Às vezes a gente se sente confortável, também conversa algo mais, né, com ele te dá uma opinião da vista dele. Então, assim, é a troca. Né? Essa troca que tem com o ser humano, com a pessoa e as vivências que eles tiveram é sem preço. Vocês já foram pacientes de outros fisioterapeutas? Já foi, Sami? Já operei o joelho. Fiz na um Ósteo, ano profissional da Ósteo? Não. Operei o joelho, fiz 4 meses de pré-cirúrgico e 7 de pós-cirúrgico. Caramba. Foi bem legal, um amigão meu amigo até hoje, parceiro de trabalho. Foi muito bom ser paciente, assim. Eu consigo ser paciente. Consigo. Mas a minha cabeça fica sempre pensando, ai meu Deus. Ou seja, é igual a gente, assim, eu prefiro normal, ser fisioterapeuta. Tu já foi paciente, Clécio? Assim, de fazer um tratamento longo, não. Não. Só algo mais pontual, assim. Bruno, já foi paciente? Fui lá da cirurgia cardíaca, né? Fui pra UTI, fui entubado, todo o processo de hospital e reabilitação depois. E fiz uma fratura no pé, uma fratura de Lisfranc, em 2020. O que é essa fratura? É uma fratura do arco plantar, perde a sustentação, né? Ué?
Como é que isso aconteceu? Eu desmaiei em cima do pé. Por isso que hoje eu consigo apertar mais o botão, aquele que nós estávamos falando de saber desligar, desacelerar. Né? Aí na pandemia, hospital, fazendo doutorado, aula online e tudo. Chegou num sábado, eu estava com a minha filha ali no Mampituba e aí fui ali na casa da minha irmã. Entrei na casa assim, olhei pra cima, bum, desabei. Caramba. Deu uma hipotensão, alguma coisa assim. Sim. E aí eu fiquei 4 meses de molho. Fazendo fisioterapia. Sim. Até que voltei a andar sozinho. Mas foi, eu não podia botar o pé por 2 meses no chão. Então, ir no banheiro, né? E aí se valorizam outras coisas, claro, né? Claro. A mobilidade hoje eu consigo, me desliguei bastante. À noite eu durmo. Sabe que hoje, quando eu prescrevo muleta nesses pós-cirúrgicos, quando eu vou tirando a muleta dos pacientes, eu sempre lembro. Eu fiquei 4 semanas de muleta. Gente, é um terror aquilo. E eu tenho um respeito, assim, porque era muito ruim. A pior parte foi usar a muleta, porque quando tu se coloca sem uma perna, é que tu vê o quanto ela é importante. Imagina. Era muito ruim. Então, hoje, quando eu prescrevo uma muleta, quando eu vou tirando ela aos poucos... Você vai comemorando junto com a pessoa. Só dá valor quando falta, né? Sabes que quando eu me uso como exemplo aqui, porque, né, também fiz cirurgia de braço. E aí, eu fiquei com ele enfaixadinho, assim... Eu também tenho o máximo respeito quando eu vejo uma pessoa com o braço enfaixado, com o punho enfaixado, eu penso, poxa, passou trabalho, tá? Porque é um negócio horrível. E para fechar, já que a gente falou de trauma, o Bruno falou de trauma por acidentes e tudo mais, qual é o tipo de paciente que vocês mais atendem por trauma desse tipo? São as pessoas que andam de moto? Com certeza. Hospital, sim, É? né? Pronto atendimento. Hospital, sim. Principalmente hospital público. Né? O SUS, o SAMU vai levar. E tá aumentando, né? Vai aumentar o número de motos, facilidade de comprar uma moto, e hoje tem até empresas que alugam motos, né? Então, infelizmente, vai aumentar. Hoje tem as bicicletas elétricas. Também, que anda ligeirinho, só que o que acontece, né? Todo mundo consumindo mais comida por teleentrega, entendeu? Aumenta a demanda, vai Aumenta a demanda. A moto é campeão. E os esportes de fim de semana também. Também. Né? São bem... Os atletas de fim de semana. Os atletas profissionais de fim de semana. Assim, impacto que vai levar a alterar a vida da pessoa e dependência, eu acho que a moto disparar. Né? TCE, traumatismo crânioencefálico, trauma raquimedular, amputação, dependência de vida. Né? E atleta de final de semana, joelho, quadril, lombar, aí é o dia a dia. De final de semana. Aí é o dia a dia dos serviços de reabilitação, acredito. Por isso a importância de manter o agachamento em dia, né, Sami? Exatamente, Maga. Gente, fechamos o nosso episódio. Legal. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, do Bruno Perucchi. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço o convite. Não perguntei alguma coisa que tu queria ter falado? Tá tudo legal. Perguntei tudo. Sami, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Alguma pergunta que eu não te fiz? Tudo certo. Tudo certo? Clécio? Tudo certo. O que eu não te perguntei que tu queria ter respondido? Tudo certo. Não? Foi isso? Legal. Então tá entregue mais um episódio do videocast da Osteo, pra gente sempre transformar a dor em saúde e movimento. A gente fica por aqui. Em breve tem mais conteúdo aqui no canal da Osteo. Até o próximo.